Olá, meus amigos do quinto período, terceiro ano do Unisal Lorena, professor Luiz Flávio de volta, tratando com vocês Direito Constitucional 3, Direitos Fundamentais, Direitos da Nacionalidade. Ok, moçada? Nós vimos lá no comecinho, umas aulas atrás, aliás, lá no comecinho do curso, que no nosso ordenamento jurídico constitucional, os direitos fundamentais incluem direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Já vimos, a maior parte deles ali, que são os direitos e deveres individuais e coletivos, que é o grosso da matéria. Falamos um pouquinho sobre direitos sociais e começamos na aula passada a falar sobre direito da nacionalidade. Hoje nós vamos encerrar direito da nacionalidade e vamos começar a falar de direitos políticos. Tá bem, pessoal? Então, na aula passada, eu fiquei devendo para vocês, dentro do tema de nacionalidade, a questão da perda da nacionalidade. Então, vamos começar falando, turma, da perda da nacionalidade, que está prevista lá no parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela fala em duas hipóteses, para se declarar a perda da nacionalidade por parte do brasileiro. A primeira é quando o brasileiro tiver sua naturalização cancelada por sentença judicial em razão de atividade nociva ao interesse nacional. Pessoal, obviamente, pela própria disposição do artigo, essa forma, essa espécie de perda da nacionalidade, ela só se aplica aos brasileiros naturalizados, ok? Note que o dispositivo fala em aquele perde a nacionalidade, aquele que tiver sua naturalização cancelada, tá certo? Ora, se o dispositivo está se referindo à perda da nacionalidade por cancelamento, olha só, da naturalização, então está se referindo a um brasileiro naturalizado. Ok, pessoal? Então, essa hipótese de perda da nacionalidade só se dirige a brasileiros naturalizados, tá certo? Ela é chamada, pessoal, de perda-punição, Perda-punição. Por quê? Porque não deixa de ser uma forma de sanção àquele brasileiro naturalizado que de alguma forma praticar atividade nociva ao interesse nacional. Ok, pessoal? Então ela surge como uma forma de punir o naturalizado que pratica alguma atividade nociva ao interesse nacional. E aí nós temos alguns pontos a tratar sobre esta hipótese de perda da nacionalidade. A primeira nós já vimos, é que ela se aplica exclusivamente aos brasileiros naturalizados, E a minha cachorra insiste em participar da aula, pessoal? Ela também quer se formar, Ah lá, dando um show à parte, particular, beleza, Mas voltando, ela só se aplica ao brasileiro naturalizado. Então esse é o primeiro aspecto aqui desta forma de perda da nacionalidade que nós tratamos, tá certo? Segundo aspecto dessa hipótese de perda da nacionalidade é que ela, pessoal, só se aplica, só se dá através de sentença judicial transitada em julgado. Então não se aplica esta hipótese de perda da nacionalidade a decisões administrativas, ou esta hipótese de perda da nacionalidade não se opera através de atividade da administração pública, mas tão somente através de processo judicial, através de uma sentença judicial transitada em julgado. Terceiro aspecto, pessoal, esta forma de perda da nacionalidade, esta hipótese de perda da nacionalidade, opera efeito ex nunc, Portanto, não retroativo, de forma que todos os atos que aquele sujeito praticou enquanto brasileiro são válidos. Tudo bem? Essa hipótese também de perda da nacionalidade, importante, ela é
personalíssima, pessoal, o que significa que não atinge cônjuge nem descendentes daquele que teve a sua nacionalidade cancelada, seu processo de naturalização cancelado e, consequentemente, a perda da sua nacionalidade. Tá bem, pessoal? Então, todos esses aspectos dizem respeito a esta hipótese aqui, né, a perda, a punição, a esta hipótese de perda da nacionalidade. Tá bem? Resumindo, só se aplica ao naturalizado, só se opera por decisão judicial, produz efeito ex nunc, tá? E é de natureza personalíssima. Para encerrar, pessoal, ainda sobre esta hipótese aqui da perda da nacionalidade, essa primeira hipótese do parágrafo 4º do artigo 12, tá? O que vem a ser, pessoal, eu acho que essa é a grande questão aqui, o que vem a ser a tal atividade nociva ao interesse nacional, tá? Porque o dispositivo fala exatamente nesses termos, a prática de atividade nociva, né, ao interesse nacional. Mas o que é isso, pessoal? O que é uma atividade nociva ao interesse nacional? Tá? Aí existe uma certa divergência por parte da doutrina. Tá? Todos concordam que não há definição legal do que vem a ser isso. Tá? A lei, pessoal, não diz, né, e a lei que regulamenta este processo de cancelamento, essa ação de cancelamento da naturalização, uma lei antiquíssima, né? É a lei 818, olha só, né? Número pequenininho, 818 de 1949, portanto antiquíssima a lei, né? Ela vem sendo recepcionada aí ao longo do tempo, tá? A lei não prevê, nenhum outro diploma normativo dispõe sobre o que vem a ser atividade nociva ao interesse nacional. A doutrina tenta suprir esta falta de definição legal. Tá certo? Professor Alexandre de Moraes, seguido nesse ponto pela professora Natália Masson, professor Alexandre agora ministro, né? Ele diz que a atividade o que viria a ser atividade nociva ao interesse nacional depende da interpretação do Ministério Público, tá? Quando do ingresso da ação e também do judiciário. Então ficaria a cargo do MP fazer um juízo de valor sobre o que seria uma atividade nociva ao interesse nacional e o juiz com a última palavra se de fato, né, aquela atuação, aquela atividade que segundo o MP motivou a ação, né, de declaração de cancelamento da naturalização, se aquela ação, se aquela atividade de fato deve ser considerada nociva ou não. Então ficaria a juízo, em última análise, do Poder Judiciário dizer casuisticamente, caso a caso, o que vem a ser uma atividade nociva ao interesse nacional. O professor Marcelo Novelino, ele tem uma posição um pouco diferente. Ele fala, olha, quando fala em atividade nociva ao interesse nacional, tendo em vista que se está levando em conta a possibilidade de perda de um direito fundamental, seria essencial, indispensável, que esta atividade nociva fosse penalmente tipificada, tá certo? Então ele fala, olha, temerário deixar a cargo do juiz, do Ministério Público, casuisticamente, dizer o que vem a ser uma atividade nociva ao interesse nacional. Gente, nós estamos falando, diz o professor Marcelo Novelino, nós estamos falando da possibilidade de perda de um direito fundamental. Não posso deixar a critério de cada juiz uma análise subjetiva de valor neste caso. Seria necessário que esta conduta fosse penalmente tipificada, para que aí sim nós pudéssemos enquadrar o indivíduo naquele comportamento, naquela conduta tipificada e, consequentemente, aplicar-lhe a punição, né? A perda da nacionalidade como forma de punição pela sua atuação nociva. Tá certo, pessoal? Então existe esta divergência aí sobre o que seria. O Supremo Tribunal Federal vem, né, julgando, a Justiça Federal vem julgando, né, na primeira forma, no sistema do professor Alexandre, né, caso a caso, ações relativas à perda da nacionalidade, ficando o judiciário ali fazendo a ponderação sobre o que vem a ser ou não atividade nociva ao interesse nacional. A mim, porém, pessoal, me parece bastante acertada, né?
é bastante preciso o argumento do professor Marcelo Novelino. Olha, gente, se nós estamos tratando de direito fundamental, é necessário que a atividade nociva, que pode trazer a perda do direito, tivesse prevista na lei. Ela tem que estar tipificada, tá bem? Me parece ser a melhor posição. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Mas não é só essa a única hipótese de perda da nacionalidade. Existe uma segunda hipótese lá no parágrafo 4º do artigo 12, que é, a declaração da perda da nacionalidade ao brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Então, a priori, tá, num primeiro momento, o brasileiro que vier a adquirir uma outra nacionalidade terá como consequência deste ato a perda da nacionalidade brasileira. Tá certo, pessoal? Todavia, esta hipótese, e esta sim aplica-se a qualquer brasileiro, nato ou naturalizado, esta não é exclusiva do naturalizado, esta também se aplica ao brasileiro nato, e se opera não por sentença judicial, mas por ato da administração pública, por decreto, do chefe do Poder Executivo. Esta hipótese, pessoal, comporta duas exceções. Então, em regra, o brasileiro, nato ou naturalizado, que vier a adquirir uma nova nacionalidade, a priori ele perde a nacionalidade brasileira, salvo os casos de, vamos lá, reconhecimento de nacionalidade originária, tá? Ou imposição de naturalização por parte da lei estrangeira como condição de permanência ou exercício de direitos civis, tá certo? Então, primeira exceção, reconhecimento de nacionalidade originária. O brasileiro que adquirir uma outra nacionalidade, a priori perde a nacionalidade brasileira. Exceção, se o reconhecimento da outra nacionalidade for originária. O que é isso, pessoal? Nacionalidade originária, ou por nacionalidade originária, nós devemos entender, e vimos isso na aula passada, aquela que não é voluntária, aquela que não parte de uma manifestação de vontade, aquela que nasce com o indivíduo, pelos critérios do ius solis e do ius sanguinis, tá certo, pessoal? Então, se o brasileiro adquiriu uma outra nacionalidade, mas de forma originária, não através de um ato voluntário de naturalização, se não for um ato de naturalização, ele então vai manter a nacionalidade brasileira, tá certo? É uma hipótese então de dupla nacionalidade. Isso acontece, pessoal, e o exemplo clareia bastante, acontece muito aqui no Brasil com descendentes de italianos e japoneses, tá certo? O Brasil recebeu muitos imigrantes italianos e japoneses, A segunda maior colônia italiana, a primeira são os Estados Unidos, e a primeira maior colônia japonesa, fora do Japão, é o Brasil, tá certo, pessoal? E esses países, países de emigração, Itália e Japão, países da onde os seus cidadãos saíram, para habitar outros países, para morarem em outros estados, esses países de emigração, de saída de contingente populacional, normalmente eles aplicam a regra do ius sanguinis, de modo que aqueles que saíram do país, aos seus filhos é reconhecida a nacionalidade dos pais. Então é muito comum, filhos descendentes de italiano no Brasil adquirirem a nacionalidade italiana. Esta aquisição é originária, porque não se dá por processo de naturalização. Pelo simples fato dele nascer filho de italiano, neto de italiano ou japonês, ele já adquire originariamente, pelo critério do ius sanguinis, a nacionalidade italiana, a nacionalidade japonesa. A esta hipótese de aquisição originária de uma outra nacionalidade, não se opera a perda da nacionalidade brasileira. E a pessoa então vai acumular as duas nacionalidades, A pessoa vai ter dupla nacionalidade, às vezes até tripla nacionalidade. Tudo bem, pessoal? A outra exceção a esta hipótese de perda da nacionalidade por parte daquele que adquiriu outra nacionalidade, perda da nacionalidade brasileira, por parte daquele que adquiriu outra nacionalidade, é a imposição da naturalização por parte da lei estrangeira
como condição de permanência ou exercício de direitos civis. O sujeito então saiu do Brasil, está morando em outro país, tá? Porém, para continuar exercendo o direito de trabalhar naquele país, ou para exercer o direito de casar naquele país, né? Por algum motivo qualquer, por exercício de um direito civil qualquer, ele necessariamente tem que se naturalizar, tá certo? Se a naturalização se dá por conta desta necessidade imposta pela lei estrangeira de permanência ou exercício de direitos civis naquele país estrangeiro, se essa naturalização se deu por essas hipóteses, por essas causas, então o brasileiro não perde a sua nacionalidade. Ele vai poder acumular a nacionalidade brasileira com aquela nacionalidade que não é originária, é derivada, ela se dá por naturalização, mas uma naturalização não necessariamente desejada, querida pelo brasileiro, mas imposta como necessidade de permanência ou de exercício de direitos civis naquele outro país. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então aqui nós resumimos nesse quadro as hipóteses de perda da nacionalidade. Eu acho até que eu aprofundei bastante aqui na explicação para vocês, tá bom? Qualquer coisinha nós continuamos lá durante o horário de aula, estou no JITS à disposição, lá no chat do JITS à disposição de vocês. Beleza, turma? Com relação à nacionalidade, é isso, turma, tá? Terminamos nacionalidade aqui, então nós já vimos aí direitos individuais, né, e coletivos, já vimos direitos sociais, já vimos nacionalidade. Vamos agora, pessoal, falar de direitos políticos. E eu começo com a definição. O que vem a ser, afinal, esses tais direitos políticos, pessoal? Direito político, né, é um conjunto de direitos que tem por finalidade garantir ao cidadão a participação na vida política do país. Então, ter direito político é poder participar da tomada de decisões políticas num determinado país. E a gente vê, pessoal, por definição, que os direitos políticos estão atrelados ao conceito de cidadania. Porque quando eu falo em direitos políticos, vamos lá, eu falo de um conjunto de direitos que tem por finalidade garantir ao cidadão a participação na vida política do país. Então, direitos políticos pressupõem cidadania, tá certo, pessoal? Numa escala crescente, nós podemos dizer, tá, que a pessoa adquire a nacionalidade, aquele vínculo, né, ao nascer ou por processo de naturalização, a pessoa adquire a nacionalidade, que é o vínculo jurídico político que une a pessoa a um determinado estado, fazendo daquela pessoa um integrante do povo daquele estado. Isso é nacionalidade, se adquire com o nascimento ou por um processo de naturalização. Uma vez nacional de um país, tá? A pessoa, o indivíduo, ela adquire o direito de, preenchidos os requisitos constitucionais, proceder ao alistamento eleitoral, tá? Uma vez alistada, uma vez tornada eleitor, ela se torna cidadão daquele país e, como cidadão, ela passa a participar da vida política do país. Ela passa a ser detentora de direitos políticos e pode participar, né, ativamente das decisões políticas daquele país. Tudo bem, pessoal? Então a gente vem numa ordem, né? Nacionalidade, alistamento eleitoral, cidadania, consequentemente, direitos políticos. Ok, turma? Entendido isso, pessoal, a gente precisa deixar claro aqui que os direitos políticos se dividem em duas espécies. Existem direitos políticos chamados positivos e direitos políticos chamados negativos. E nós vamos estudar essas duas espécies de direitos políticos, os positivos e os direitos políticos negativos. E vamos começar com os direitos políticos positivos, pessoal. Direitos políticos positivos são aqueles que visam garantir a participação do cidadão
né, do cidadão no processo político do seu estado, no processo político do seu país. Ok, pessoal? Então, isto é direito político positivo. Né? Direitos políticos positivos são aqueles, né, direitos, aquele conjunto de direitos que visa garantir participação no processo político daquele país do qual você e eu somos cidadãos. Tudo bem, pessoal? Beleza? Esses direitos políticos positivos, eles se traduzem, eles se expressam através de duas capacidades. A capacidade chamada eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva, pessoal. Capacidade eleitoral ativa, que é o direito de sufrágio, né? O direito de eleger, o direito de escolher os nossos representantes políticos, e a capacidade eleitoral passiva, que é o contrário, é o inverso, é o direito de ser eleito, de ser escolhido, tá? Representante político de uma determinada parcela ou de toda a população. Tá bem, pessoal? Então, só recapitulando rapidamente, direitos políticos se traduzem em direitos políticos positivos e negativos, sendo que os positivos, que são aqueles direitos que garantem a participação no processo político, eles se dividem, esses direitos políticos positivos, se dividem em capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Ativa, direito de escolher, direito de votar, direito de eleger representantes. Passiva, direito de ser votado, de ser escolhido, né, representante político. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho mais sobre a tal capacidade, né, eleitoral, sobre a capacidade eleitoral ativa. Turma, capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa, então, como eu falei lá atrás, é a possibilidade, né, de escolhas políticas por parte dos cidadãos dentro de uma democracia. Então, é a capacidade de nós fazermos escolhas, de nós escolhermos representantes, de nós participarmos da tomada, né, de decisões políticas dentro de um determinado Estado democrático. Beleza? Então, isto é capacidade eleitoral ativa, também chamada de alistabilidade. Como, pessoal, que esta capacidade de escolha, né, esta capacidade de eleição, esta capacidade de tomada de decisão, né, esta capacidade eleitoral ativa, como ela se manifesta? Quais são as formas de manifestação desta capacidade? Aí a Constituição vem lá no artigo 14, parágrafo 1º, e fala das seguintes espécies ou formas de manifestação da capacidade eleitoral ativa. Ela se manifesta pelo voto em eleições. Esta é a forma mais comum, né, mais corriqueira de manifestação da capacidade eleitoral ativa, mas ela também se manifesta através do voto em plebiscitos, ok? E através do voto em referendos, e também através da iniciativa popular. Tá certo, pessoal? Vamos falar um pouquinho mais sobre estas formas aqui de manifestação da capacidade eleitoral ativa, mas eu vou fazer isso com vocês no nosso próximo vídeo, tá bem? Vou encerrar o vídeo 1 por aqui, abro o próximo vídeo, o vídeo 2, a partir aqui dessas manifestações da capacidade eleitoral ativa. Vou falar sobretudo sobre voto, tá bem, pessoal? Tranquilo?